Joana de Ângeles, o livro. Hoje, gente, nosso capítulo tem tudo a ver. A gente vai dar 5 minutinhos para ver se Jacira entra. Disse para eu fazer a prece inicial. Hoje, nossa temática é Jesus e alegria. Tem Alegria. tudo a ver com a gente. Tudo, Muito, tudo. Agora muito mesmo. mesmo. Glória a Deus. Muito. Tudo a ver conosco. Tudo, tudo. Boa noite, Fernando. Como você vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Sara? Tudo, Noite. tudo bem. A família, como é que vai? Tá tudo bem, Vocês, graças a Deus. as famílias também, gente? Importante. Tudo Graças a Deus. Graças a Deus. É maravilhoso. Eu vou, pronto, já abri aqui. Já estou aqui indo para a página. Vamos fazer a 5 minutinhos, são 20 horas e 1 minuto. Vocês acham que a gente aguarda 5 minutos para começar? Ou podemos começar? Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Vale a pena. A Dícia, a Jacira são pessoas maravilhosas. Fundamentais. Fazem Isso. parte desse processo. É. E estaremos, sem sombra de dúvida, exercitando o que aprendemos. Tolerância. Paciência. Exatamente. Jacira tá gripada, né? Ah, é? Ontem Não estava. tô vendo, não. Uai, então ela não vai participar. Ontem ela participou do estudo, mas ela ficou até um pouquinho caladinha ontem. Ah, então tá Ficou bem. um pouquinho, né? Podia ter ficado em silêncio. Ficou um Mas ela, pouquinho. mas ela conversou. Mas não foi muito, sim. não. Ah, sim, porque ela Tava mal mesmo, com a gripe forte. Nesse estudo de quinta-feira, está se estudando sobre o quê? A partir de quinta-feira a gente vai começar a ler o Livro dos Espíritos. Ah, ótimo. A gente resolveu ler só um livro mesmo, porque a gente ficar mais focado no assunto para não ficar voando muito. Isso. A gente resolveu pegar ótimo. o Livro dos Espíritos e começar do início. Maravilhoso. Tá bem. É que ontem, num dado momento, respondendo a uma mensagem de Jacira, ela aí sinalizou para mim que estava no momento do estudo, que era para eu dar uma olhadinha, mas eu não pude participar, nem mesmo ficar apenas como espectador mesmo, porque eu tinha chegado de viagem, que eu fui buscar meu cunhado, que estava internado em Feira, e tinha acabado de chegar por aquele momento ali, ainda ia me ajeitar, porque ontem eu acabei não indo para o centro, e todas as quinta-feiras eu estou no centro, tem esse compromisso, por isso eu não estava participando. Dia de quinta-feira ficou difícil para muita gente do grupo. Sim. Mas assim que houver a oportunidade, porque tem dias que eu consigo chegar aqui antes desse horário de 20 horas. Aí dá para participar. Maravilha. Mas está bem. Que bom. Seu cunhado está tudo bem com ele? Tá, graças a Deus. Glória a Deus. Bem Então, melhor. vamos serenar um pouquinho, para a gente entrar em contato com a gente mesmo. Não que a gente não entre em outros momentos, mas nesse momento em especial, inspirando um pouco, buscando nossa organização interior, nossa busca interior. Pai nosso que estás nos céus, que em mim e em todos nós nos dá forças, paz, tranquilidade, serenidade. Consola, Pai, os aflitos, os seres de bom coração e todos aqueles que precisam muito das suas orientações, dos seus esclarecimentos, da sua generosidade.
em sempre estar nos colocando em uma condição de livrarmos de momentos infelizes em nossa vida. Que esse ano novo possa chegar em nossos corações com uma nova esperança. Uma esperança de um futuro melhor para todos. Com mais alegria, com mais compreensão, com mais acolhimento e com menos violência. Possamos, nosso Deus, neste momento hoje, que os bons espíritos nos dê sabedoria o suficiente para entendermos um pouco o que a nossa mentora, Joana de Ângeles, tem a nos dizer. Que os bons espíritos nos acolham sempre, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Como eu estava dizendo antes de Fernando chegar, Edson, boa noite, Edson, seja bem-vindo. Edson sou eu mesmo. Ah, é? Ah, você está com 2 nomes? Então seja bem-vindo, Alberto. Nunca falo que o Alberto seja bem-vindo. Eu tô gravando os áudios para no futuro a gente, se precisar revisar alguma coisa, a gente olha. Ótimo. Ele está, lembre-se ele está querendo provar que é possível materialmente também estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou no mesmo lugar, de forma duplicada. Santo Antônio de Pádua, né? Isso. É bem isso. Como eu estava dizendo, quando o Alberto chegou, que esse tema hoje nosso é um tema maravilhoso do capítulo 9, Jesus e Alegria. Eu vou pedir licença a vocês que eu vou projetar, porque aí a gente tem a nossa leitura inicial. Se vocês acharem que está cansativo, aí vocês sinalizam, viu? A nossa leitura inicial. Fiquem à vontade aí, podem ficar com os microfones abertos se desejarem, para gente conversar um pouquinho sobre isso. Me lembrei muito das nossas conversas, né? Ao longo aí. O bom dia de Fernando com alegria. Encarar a vida com alegria é sempre melhor, né? Muito sempre melhor. com coisa boa. Vocês estão visualizando aí? Estamos. Tá com um tamanho bom. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho. Porque, pronto, eu acho que aqui está no limite. Ele está correndo aqui, pronto. É o nosso capítulo 9. Eu prefiro até ser pronto. O mousezinho sempre para mim é melhor. Aqui. Eu vou começar a leitura, certo? Vamos ver o que é que Vamos ver o que a mentora, né, de Divaldo Franco, ela nos diz. Jesus e alegria. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Nenhuma complacência para com ela, nem justificativa enganosa para aceitá-la. Os argumentos de infelicidade, quanto de insatisfação, não passa de sofismas e mecanismos de evasão da realidade. Problemas todos os têm, com um imenso universo de apresentação. A falta deles geraria, por enquanto, desmotivação para a luta, para o progresso. Essa nostalgia deprimente que te aliena e consome é adversária cruel, a que te entregas livremente sem reação, ampliando-lhes o campo de domínio à medida que lhes cede espaço. Seja qual for a razão, fundamentada em acontecimentos atuais, deves transformar em bênçãos que te convida à reflexão e não ao desalento. A tristeza é morbo prejudicial ao organismo, peste que consome a vida. Tudo em sua volta é um hino de louvor.
Tudo em tua volta é um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. Observa-o bem. Somente o homem, porque pensa, se permite empolgar pela tristeza, descambando para os surdos conflitos da rebeldia. Essa tristeza pode resultar de 2 fatores, entre outros: reminiscências do teu passado espiritual e perturbação por repreensão obsessiva. No primeiro caso, as impressões pessimistas devem ser eliminadas, alijando-as do inconsciente, sob pressão de ideias novas, agradáveis, positivas, que te cumpre cultivar, insistindo em falas nos painéis mentais. Insistindo em fixá-las nos painéis mentais. Se te acostumas a pensar bem, superarás as lembranças mais. Os hábitos se enraizam, porque se repetem, dominando os automatismos da mente e do corpo. Na segunda hipótese, a hospedagem mental e emocional de entidades desencarnadas, malévolas, ocorre porque encontram sintonia nas tuas faixas psíquicas, estabelecendo contato hipnótico que se agrava com o tempo. Em ambos os casos, te encontras em curso em débitos para com as soberanas leis da vida. Não te reencarnaste, porém, apenas para pagar, antes sim para ressarcir com amor, liberando-te dos compromissos negativos mediante as ações relevantes. Ex-candidato às cumeadas da montanha e não condenado às galés nas sombras do remorso inútil ou no charco das lágrimas perdidas. Se permaneces na situação infeliz, tornaste-te vítima de ti mesmo. Todavia, se te resolves por sair do caos, transformas-te em teu próprio psicoterapeuta. Jesus, apenas uma vez, deixou-se vestir de tristeza, de amargura. No Getsemane, quando só ele velava e os amigos ali próximos dormiam, embora aquela fosse a hora decisiva, o pré-final. E o permitiu por piedade para com os companheiros invigilantes que se não davam conta da gravidade do momento. Sempre ele cultivou a alegria da esperança, a bênção da saúde, a dádiva da paz. O seu foi o ministério do júbilo, da transformação do homem e do mundo velhos em uma criatura e sociedade inteiramente novas. Renascimento é vitória sobre a morte e alegria que procede da libertação. Resgata, portanto, essa mortalha de sombras sobre a qual ocultas todas as tuas possibilidades de triunfo e sai a semear fraternidade na grande vinha que te aguarda. Realiza um atual encontro contigo mesmo e examina-te melhor, sem deplorares a situação em que te encontras e vai na direção do êxito. Isso é fundamental, não como um pagamento, porém como um dever que te falta cumprir, a fim de te recuperares. Deus te concede esse direito e tens que corresponder-lhe, usando em teu benefício. Provavelmente sofres pressões, que são uma falta de humanidade, mas tua é a submissão a essa força
constritora que aceitas. Se, em verdade, queres sair da tristeza, podes. Em caso contrário, és responsável por ela, assim te comprazendo o que seria enfermidade. Alegrai-vos, propôs Jesus. É chegado até vós o reino de Deus. Este reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Aguarda-te, desafiador. Chegou até onde estás. Dá o teu passo em sua direção. Penetra-o. Deixa-te por ele preencher e alegrar-te para sempre, como herói que concluirá a luta. Eu considero esse capítulo 9 um capítulo assim incrível, porque além de ser da mentora Joana de Ângeles, ela escrever, né, muito bem aí sobre essa questão da tristeza e da alegria, da diferença de cada um, né? O próprio Jesus, sendo o exemplo disso, também dá uma solução para o caso de pessoas que, se a gente for observar hoje, a depressão, hoje, esse entristecimento da alma, essa angústia, é um percentual muito grande de pessoas que estão neste momento depressivos. Pessoas que passaram a virada do ano, né? Sem um alento, numa tristeza imensa. Então, tem algumas partes aqui do texto, né? Que é quando ela já inicia falando que a tristeza que te domina, né? Amargurando as horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Então, muito voltado aí para os nossos pensamentos, né? Se a gente permitir que a gente pense muita coisa que nos entristece, a gente acaba reproduzindo aquilo no corpo, né? No corpo e no espírito. Então, todos temos argumentos, né? De infelicidade, de algo que não foi como a gente queria, um tempo que passou, oportunidades perdidas, mas nem por isso nós vamos ficar vivendo essa problemática, né? Não é verdade? A gente tem que procurar se superar e não se desmotivar, né? Porque existe aí um compromisso com a gente mesmo. Desde o plano reencarnatório, que a gente vem com um objetivo, não podemos nos dar esse direito de ficar choramingando, né? Vivendo aí uma depressão. Se ele próprio, Jesus, ele teve poucos momentos, né? Ele teve momentos bem significantes. O exemplo dele foi um exemplo de alegria, de bondade, de amor, né? Então, essa o que é uma orientação, né? Que a gente precisa, de alguma maneira, estudando aqui, ter consciência e buscar uma mudança, né? Essa nostalgia mesmo deprimente, né? Que aliena muitas pessoas, que nos bate a porta em algum momento da vida, porque todos somos vulneráveis a isso, né? O ter esses momentos. E aqui a própria Joana, ela entrega, né, dizendo que isso pode ser uma perturbação, né? Em questões de outras aqui. Essa tristeza pode resultar de dois fatores. Questões do passado, né, espiritual, e perturbação com repercussão obsessiva, né, de algum obsessor. Então, sinaliza também, né, para buscarmos um atendimento, né, espiritual também. As impressões pessimistas, esse pensamento que eu falo aqui rapidamente, né, que a gente precisa cultivar também, é muito importante, coisas boas,
bons sentimentos, não alimentar ressentimentos, rancores, que só nos adoece, porque se a gente fizer um esforço, eu acho que todo mundo aqui no grupo, a gente já teve momentos de a gente alimentar determinados sentimentos que não vão levar a gente a nada de bom. Só nos leva a uma situação assim, muito de perca de tempo, muito de. Eu me lembro de um espírita que ele fez uma palestra sobre os pensamentos. E ele dizia que os pensamentos, que a gente tem que estar vigilante, né? E o texto fala também da questão de vigilância. Então, a gente precisa ter essa noção de quando aquele pensamento não está bom, igual um passarinho que vem fazer um ninhozinho na nossa cabeça, assim, a gente não permitir, né? Quando ele pousar, a gente também dá uma sacudida, assim, para não fazer, né? Esse tipo de... E ele citou um exemplo, assim, que me chamou muita atenção. Ele dizia assim, quando a gente vai jogar lama em alguém, a gente se suja primeiro de lama, né? Uma abelha, quando ela se vinga, ela cai ferida no chão, quer dizer, ela prova do próprio veneno dela. Então, a gente precisa ter essa compreensão maior hoje, já com o estudo da doutrina, né? Já com tantos livros aí, tanta literatura maravilhosa, a gente começar realmente a praticar, né? É preciso praticar, porque são os hábitos, né? Os hábitos se enraizam, né? Porque se repetem, dominando essa questão dos automatismos, né? Da mente automática, né? E aí quando a gente tem um mau pensamento, chega a atingir o corpo, até nosso coração às vezes dispara, a nossa boca fica seca, as nossas mãos ficam trêmulas, ou com um suor muito grande, porque o pensamento foi um pensamento mesmo que nos abalou, né? Então a gente tem que estar muito, muito vigilante mesmo. É um texto ótimo, fala aqui das hipóteses, né? A segunda hipótese da hospedagem mental e emocional, de entidades desencarnadas. Não podemos nunca descartar isso, né? Dizer, que é isso, que nada. Não, ir para um centro espírita, procurar pessoas, médiums, amigos, pessoas que possam nos avaliar, nos orientar, ter essa humildade naquele momento de estar com questões muito em sintonias psíquicas que não são muito legais, né? Uma sintonia de espíritos inferiores. E nós temos uma coparticipação, né? A gente tem uma responsabilidade aí muito grande, porque às vezes a gente se pergunta, poxa, a pessoa cometeu um crime, deu 17 facadas, deu 50 facadas, como é que conseguiu fazer isso? Mas porque a sintonia de espíritos inferiores, né? Tá tudo conectado ali. Então a gente tem que ter cuidado com isso para a gente não contribuir com o mal. Não é só estando fazendo o ato, não, mas contribuindo também, dando forças, né? Com sintonias também muito que não que não são positivas, né? São negativas. Então, o texto fala de muita coisa interessante, das sombras, né? Eu estou aqui como uma mediadora, mas eu não tenho muito conhecimento de Joana, mas acho assim fantástico a forma que ela aborda, né? Uma forma que nos dá uma condição de interpretação, de diálogo, né? Aqui se fala até da possibilidade de sermos até o nosso próprio psicoterapeuta, né? Então, realmente, podendo, né, estando aqui. Eu falei muito aqui, vocês aí também podem falar um pouquinho, se tem alguma parte que vocês querem que eu fale aqui novamente, a gente repassa, viu? Fernando, Antônio. Essa parte onde ele trata aí de que nós não reencarnamos apenas para pagar, mas para ressarcir
Deixa eu ver aqui onde é que ela está. Eu acho que ela está aqui no momento. Você estava bem próximo a ela aí. Foi? Você, Foi aqui na segunda. Ver se foi aqui na primeira Logo fase. abaixo um pouquinho. Abaixo? Depois que você falou sobre obsessores, tá? Isso. Entidades desencarnadas. Quando está assim escrito, em ambos os casos, te encontras em curso. Aqui, em débitos Aí. para com as soberanas leis da vida. Não te reencarnaste, porém, apenas para pagar. Antes, sim, para ressarcir com amor, liberando-te dos compromissos negativos mediante as ações relevantes. Exatamente. Muito, muito importante esse tópico, porque, por vezes, muitos de nós focamos muito nessa questão de que estamos aqui para pagar débitos do passado e tal, e tal, e tal. Mas a benevolência do nosso Pai, ela não tem limite. E em todos os momentos do nosso viver, as oportunidades que nos são concedidas dentro do nosso, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio, são realmente algo de um pai que ama muito. A todo momento nós temos a oportunidade de mudar o curso da nossa jornada. Nos refazemos diante dos nossos erros. Observamos o que não encontramos como causa na vida presente, mas na vida passada. Se até então, ao ponto em que nos encontramos, ainda muito limitado ao que se refere ao conhecimento das leis divinas em todos os sentidos da vida, certamente, do pouco que aqui temos o conhecimento, já nos é mais do que suficiente para exatamente entendermos o que está se passando conosco, que onde está a causa, as consequências e as ações a serem tomadas para se corrigir. Então, não é apenas ter a visão de que estamos aqui só para espiar, para pagar, enfim, mas como mudar todo o curso dessa nossa história dentro dessa senda e do objetivo da evolução, que só vai se dar mediante a nossa compreensão e a nossa resignação na aceitação dos desígnios do nosso Pai. E aí Joana vem e nos mostra, mais uma vez, este grande ensinamento, né? E mediante as ações relevantes, todos nós não podemos alegar o desconhecimento da grande senha de progresso para que possamos chegar até o Pai. É caridade. Caridade sempre. Então, dentro da vivência do dia a dia, nós vamos observando todos esses grandes ensinamentos e aplicando nas mais diversas circunstâncias do nosso viver, porque a todo momento há oscilações de pensamentos, de sentimentos e de emoções da nossa parte, em cada um de nós. Cada um dentro do seu problema, do seu conflito, né? Mas buscando aí a aplicação dos ensinamentos. E é onde, quando assim conseguimos fazer, temos por consequência, por resposta, uma alegria imensa,
dos resultados, porque eles são imediatos. Quando conseguimos substituir os sentimentos negativos, contrários à lei de amor, evidentemente, nos interligamos diretamente ao Pai e, através dos mais diversos abnegados trabalhadores da sua seara, o socorro nos chega de forma muito imediata, onde, por vezes, quando nos descuidamos um pouco, nem sequer percebemos, mas já estávamos sendo assistidos mesmo antes de vivermos o problema. Então, a alegria, Jesus e a alegria, é algo que se faz a todo instante, a todo momento do nosso viver, quando assim nós permitimos. Porque sempre que nos descuidamos e deixamos adentrar os sentimentos menos puros, damos o espaço para a tristeza, e pouco a pouco vai tomando conta de nós, nos envolvendo num eflúvio totalmente contrário. E aí, quando buscamos com fé sintonizarmos de novo no bem, não há tristeza que resista. E assim, se vocês me permitem um trechinho aqui do Minuto de Sabedoria, que diz: faça questão de ser alegre e otimista. Nada na terra pode destruir a felicidade do homem otimista e alegre. Se lhe chegarem dores, receba-as com calma e não se deixe atingir por elas. Não coloque sua felicidade no que lhe vem de fora. Construa sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo consistir sua aventura no progresso constante da vida do espírito, na sabedoria do coração. Então é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Na vida a qual Ele nos concede, dessa experiência maravilhosa que estamos vivendo aqui na matéria, é onde temos a oportunidade de vivenciar todos esses maravilhosos ensinamentos e ter, assim, os melhores momentos de alegria. Muita paz para todos nós. Que assim seja. Que assim seja, Antônio. Muito bem, Antônio, sua fala. Se contemplou, né? Bastante aqui as nossas reflexões, né? Sempre somos nós que criamos, né, os pensamentos e permitimos que as situações elas tenham maior ou menor impacto, né, sobre nós. Então, precisamos aprender sempre, né? Eu sempre busco isso, assim, às vezes a gente se questiona com dúvidas, meu Deus, isso está acontecendo, né? O que é que isso quer dizer? Não é nem o porquê está acontecendo com a gente, mas o que é que isso quer nos dizer? Hoje eu tenho mais diante das situações adversas, eu tenho esse diálogo. Isso ajuda muito. O que é que isso está querendo me dizer? Qual é o aprendizado? Qual é a lição que eu tenho que tomar, né, por isso aqui? Essa mudança de posição é tão importante. Fale, Fernando, que você estava querendo comentar. Olha, podemos fechar essa live, né? Porque você e o Antônio falaram tudo. Então, nós vamos com a lição para casa. Né? Vamos com a lição para casa. Porque deram uma aula esplêndida. E o que me falta falar? Nada. Depois dessa fala de vocês... Mas eu quero que Sara me tire uma dúvida, Fernanda, aqui. Sim. Interessante que no início, Joana, ela fala que... Vamos voltar no início, peraí. Ela fala a literatura que tão boa aqui. Os problemas são necessários, né? Sim. E que se a gente não tivesse problema,
a gente ia ficar numa apatia. Isso. Não é isso, mais ou menos? Isso. Eu já tinha assinalado aqui para falar. O trabalho, as dificuldades, os problemas, eles sempre vão existir. Primeiro, porque denota a nossa imperfeição. Mas Sim. ele é um processo pelo qual a gente precisa exercitar as nossas qualidades para superar. Sem falar desses problemas individuais. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Sara. Para você me responder, que eu tenho aqui ainda muita dúvida. Nós estamos com um problema coletivo agora de grande porte, né? Que é a Covid. Sim. E os espíritos sempre nos dizem que quando acontece com a humanidade certas catástrofes, né? Certas situações, como está acontecendo no momento, é para poder a humanidade evoluir. Ou seja, a gente vai ter que aprender alguma coisa com isso, né? Com esse problemão coletivo. O que é que você tem a dizer, filha, sobre isso? Me ajuda aí a entender, porque às vezes tem hora que eu penso que estou certo e que estou errado. Que problemão é esse coletivo que a gente está passando, né? Que essa doença vai durar muito, vai demorar muito. Olha, eu tenho assim umas... Eu já pensei sobre tudo isso, né? Porque nós temos aí 2 anos vivendo isso. E para mim fica muito claro, Alberto, o que você acabou de falar aí, que tem um sentido, isso não é por acaso, né? Tem algo para nos ensinar. Isso está querendo nos dizer muitas coisas, né? A questão da natureza, mas o que eu percebo do outro é que tem pessoas, muita gente, que ainda não se atentou para isso, que não é um fato isolado. Nós estarmos nesse país, a gente se reencarnou aqui, a gente está passando por um momento assim juntos, uma epidemia, uma pandemia que só tem de século em século, né? De 100 em 100 anos. Estarmos aqui tem um significado, tem uma simbologia e tem um aprendizado que precisamos aprender. Agora, o que muita gente ainda não se situou em relação a isso, sim. E talvez a gente vai postergar muito por essa questão aí evolutiva. E essa pandemia no nosso país e nos outros países também, porque os outros países já estão fazendo lockdown, as pessoas não compreenderam ainda qual é a lição. E por essa incompreensão, nós vamos conviver com isso muito mais tempo do que a gente talvez esteja, a gente vá suportar. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas para mim fica muito claro que a gente tem uma lição aí, um aprendizado aí, de amar mais, de ser mais caridoso, de buscar. Se não está bom para o outro, não está bom para mim. Jamais pode estar bom para mim, né? Se não está bom para todo mundo, não pode estar bom para um, para outro, de jeito nenhum. Então, é uma doença que não escolhe classe social, que não escolhe tamanho, que não escolhe cor, nem sexo, nem gênero, né? Que agora a gente fala gênero. Que todo mundo, você vê quantas crianças estão aqui em Salvador morrendo. Os leitos infantis, olha que começou com os idosos, lembra? Que a pandemia começou com os idosos. E as crianças que eram tipo imunes, que não... Hoje as crianças estão aí, as vidas dessas crianças estão em jogo. Então, olha que discrepância, como a coisa saiu de um polo e já está em outro, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso.
que essa pandemia quer nos ensinar, quer nos provocar na gente, que mudanças, que transformação é fundamental hoje, né? Não há tempo hoje. Já era para estar se fazendo essa reflexão anterior. É muita informação, é muita coisa, que só a gente estando num processo mais espiritualista, vendo, buscando a espiritualidade, lendo bastante, para a gente poder entender o que é que essa pandemia está querendo nos mostrar. Muito bem, Sara, muito bem. Alberto, meus irmãos, em tudo, por tudo que nós vivemos, ou venhamos a viver, em termos de sofrimentos, mais agravantes, menos agravantes, mas todos nós, como disse no início do nosso bate-papo, nós encontramos como autores nós mesmos. Então, em consequência dessa falta de amor ao próximo, é que nós estamos vivendo tudo isso. A coisa é muito profunda, muito extensa, e não é assim com poucas palavras que a gente poderá definir tudo isso que está acontecendo com todos nós. Como Sara bem colocou, que é toda a humanidade e nós somos parte dela. Não é à toa que nós estamos aqui vivendo esse momento de aprendizagem divina. Fernando postou hoje no grupo uma imagem, fez as suas observações para todos nós, numa demonstração exatamente de amor ao próximo, buscando com aquela informação nos proteger de acidente semelhante ao que ocorreu. Não menosprezando ali jamais a vida humana que foi ceifada daquela forma triste, o que mais me chamou a atenção foi exatamente a falta de amor entre nós, quando ignoramos aquele animal que ainda segundos antes possuía uma vida e deixamos ele sucumbir. Não houve um ato no meio de centenas de pessoas, um sequer, que tivesse ação que impedisse aquele pobre animal de morrer daquela forma. Então, sempre que olharmos para nós mesmos e enxergarmos atitudes que nos aproxime de uma situação realista como essa, e nós estamos vivendo a todo instante, e que simplesmente estivermos agindo próximo a isso, longe estaremos de merecer do nosso Pai uma condição de vida melhor, onde já não exista mais esse processo de tanto sofrimento. Mas há mais de 2000 anos já se faz. E nós continuamos nos mostrando, apesar de toda a chamada evolução que nós falamos, nós conclamamos aí, simplesmente vamos considerar, se formos bem justos com nós mesmos, que mais estamos próximo do ponto de partida do que do nosso objetivo. Então, precisamos, mais do que nunca, com toda a urgência, nos modificarmos, porque senão, meu irmão, será ainda por muito e muito tempo que vamos penar inúmeras situações, das mais diversas, até chegarmos a viver, de fato, o processo da regeneração. Mas tudo está naquela questão da falta do amor.
Amar, não simplesmente amar, mas amar como Jesus nos amou e nos ama, como Jesus nos exemplificou. Então, a resposta está exatamente aí. Em tudo que já foi dito, em tudo que estamos discutindo, nos meios pelos quais a nossa irmã Joana de Ângeles sinalizou nesse texto Jesus e a alegria, porque tudo que não agrada ao nosso Pai é triste para cada um de nós e muito mais para Ele, que apesar de todo o empenho de não se separar de nós um só momento sequer, nós continuamos vivendo a rebeldia, a indiferença, o desamor, a ingratidão. Precisamos mudar. Fernando, me desculpe, eu prolonguei, aos demais também, me prolonguei um pouco, mas eu estou feliz, estou cheio de alegria, conforme o texto propicia a todos nós. E vou ficar muito mais alegre ao lhe ouvir. Eu já ouvi Alberto, já ouvi Sara. Antes de Fernando falar, para a alegria do grupo e de Antônio, essa matéria que Fernando postou, eu fui pesquisar para ver qual foi a cidade que tinha acontecido aquilo. Foi em Jaboatão dos Guararapes. Foi antes do Natal. Para sua alegria nossa, o cachorro conseguiu escapar, viu? Não morreu, não. Eu consegui ver o vídeo até o final, mais uns 3 minutos depois daquela parte. E o cachorro, coitadinho, com muito sacrifício. Antônio ficou feliz agora ele ficou alegre. Alegria. Não desencarnou dessa vez, não. Infelizmente, mais um grande exemplo do amor de Deus. Foi um senhor de idade, aposentado, e um jovem e a sogra dele. Estavam caminhando para a feira ali para fazer compra e tudo, de repente o fio caiu e pegou neles. 3 vidas, né? Pode falar, Fernando. A gente observa aí que não há o acaso, né? Tudo tem uma determinação. Né? Então, a fala de vocês, todos foram contundentes, foram diretos. E a gente lembra que essa falta de carisma, essa falta de amor, essa falta de fraternidade, ainda latente na maioria dos seres humanos, se dá por causa daquele episódio, né? Demonstrado lá na postagem que nós fizemos. Né? Aquele pessoal fotografando sem reagir para uma atitude positiva. Né? E se nós estamos ainda nessa dificuldade, nesse trauma emocional, é porque é um reajuste. E aí, se nós fizermos uma ligação ao passado, nós vamos entender que nós somos os únicos culpados do que está acontecendo, do que já aconteceu e que acontecerá ainda. Por quê? Porque num determinado dia, num determinado ano, quando foi nos apresentado Cristo e Barrabás, nós simplesmente lavamos as mãos igual Pilatos. Né? Covardemente, escolhemos Barrabás para ser livre. E crucificamos o justo. Né? Jogamos pedra no justo. Então, está aí o resultado. Então, não tem como ficar lamentando, não. E Joana de Anjos está muito feliz nesse texto dela, que, dizendo essa tristeza, pode resultar de 2 fatores, entre outros, reminiscência do teu passado espiritual e perturbação com repercussão obsessiva. Então, nós estamos obsessos por causa do nosso remorso. No fundo, nós estamos remorsados, porque seria num estalar de dedo que o mundo seria feliz, o planeta Terra, se não tivéssemos
tomado aquela decisão errada. Não é verdade? Então, é uma consequência. E agora a gente tem que segurar essa onda. E quando Joana de Ângeles fala aqui embaixo que somos candidatos a cumeadas da montanha, é para a gente parar de ficar lembrando o passado e, à medida do possível, a gente não mais horizontalizando, mas verticalizando, porque esse é o nosso objetivo. Por isso que também nós temos a pergunta de Kardec aos espíritos, a pergunta 167, qual a finalidade da reencarnação? Né? A finalidade da reencarnação é a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, nós vamos continuar essas reencarnações até entender Jesus quando diz para nós, não sairemos aí antes de pagar o último centavo. Então, essa vai ser a ordem. Né? E quanto à alegria, nós temos que entender que é natural. A verdadeira alegria, ela precisa ser forte, ela precisa ser duradoura. Né? A gente vai ver, por exemplo, nos Jesus, fala aqui, Jonas de Anjos com relação a Jesus, ele sempre expressou alegria. O momento único de tristeza foi nesse momento que nós ficamos invigilantes ao pedido dele. Né? A gente vai ver nas fotos de Kardec, nos retratos de Kardec, está sempre aparentando um homem sisudo, né? Alô? Está me ouvindo? Sempre parecendo um homem sisudo, mas o cara era uma pessoa simples, era alegre, não é? Então não tem por que ficar remoendo o passado. Erramos sim, mas agora está na hora de consertar, não é verdade? Muito bom, Fernando, muito bom. É evidente que, independente de quem pudesse estar trazendo a informação, aumenta por demais a nossa alegria do momento. Né? E quando vem de você, não desmerecendo nos demais, já pela experiência vivida e o conhecimento adquirido, transformado exatamente em ações do bem, sabemos perfeitamente bem o quanto que isso nos torna de fatos alegres. Porque, como você colocou, não adianta ficar olhando o passado, se lamentando. O momento é agora, né? E é exatamente, não querendo me colocar como exemplo de nada, atualmente eu tenho valorizado muito, aproveitado muito as oportunidades nas mais circunstâncias da minha vida, está exatamente me dando a oportunidade de perguntar a mim mesmo como Jesus faria com a situação como eu estou vivendo. E dentro daqui, do muito que já me foi oferecido e vem sendo oferecido, como até agora mesmo, neste exato momento. Então, fazendo a correlação com os problemas, enfim, que vou vivenciando no meu dia a dia, evidentemente que nós temos a resposta. E, mais uma vez, é onde nós somos ali arrebatados por um eflúvio extremamente maravilhoso, inenarrável, indescritível. E logo percebemos a solução. Poxa, qual não é a felicidade, a alegria que sentimos diante de oportunidades tão maravilhosas concedidas pelo nosso Pai?
não é que sejamos bonzinhos, não, mas é que considerando todos os erros cometidos do passado e ainda na vida presente, mas se enxergamos a luz, por que nos reportarmos à sombra? Vamos transformá-la, vamos fazer brilhar a nossa própria luz. Então, a sua interpretação, ela cala fundo a minha alma, mostrando mais uma vez essa luz que nos direciona sempre para o melhoramento interior. Parabéns a todos, todos. Obrigado. Se me permitem, eu peguei esse livro de Joana de Ângeles, intitulado O Amor como Solução. E no capítulo 21, ela trata de um assunto muito interessante, intitulado Busca Primeiro. E no final, aí é que narra aquela história, ela narra que ela faz comparações com aquela história de Jesus convidando o moço rico para acompanhá-lo, né? E no final ela diz assim: enquanto se considera a felicidade como algo que enriquece o corpo de prazer, frustra-se todo aquele que nesse padrão a desfruta. Enquanto se espera alcançar na glória e na fama, no dinheiro e na posição política, social, artística, religiosa, científica, o degrau máximo, surge o desencanto e, com a morte, a perda dessa mentirosa aquisição. Desse modo, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça e jamais te enfastiarás ou experimentarás decepção. Então, a ordem é essa. Vamos buscar o reino de Deus, porque essa é a meta. Não vai ter outro jeito. Né? Então, a gente pode retardar um pouco, mas a estrada vai ser mais longa ainda. É preferível a gente encurtar, né? Aproveitando hoje. Muito bem. Tá vendo que maravilha? Que maravilha, viu? Que beleza, que deleite. Eu agora estou me lembrando, sabe de quê, Fernando? Você falou em encurtar caminho. Sim. Eu me lembrei do nosso amigo Piedade, que ele brinca muito. Será que cortar caminho não é perigoso? Ou a gente deve seguir o caminho certo? Para descontrair um pouco, Fernando. Tá Se cortar certo, caminho, sei lá, às vezes a gente quer pegar caminho curto. Não dá, né? Rapaz, da última vez que eu fui cortar caminho, eu levei uma queda. Deu uma Mas é queda isso mesmo, terrível. Boa reflexão de hoje. Agora, gente, para concluir, eu queria fazer uma pergunta a Fernando. Ô, Fernando, Joana, ela encerra o trabalho dela aí dizendo que a melhor maneira para a gente curar essa tristeza, ela usou duas palavras fantásticas que eu nunca tinha visto. Assim. Ela fala assim, ó, semear fraternidade. O que é que você acha? Não é? Semear Curar essa tristeza, né? Não é? Nossas almas. Olha só, nós aqui estamos semeando a fraternidade. A fraternidade, com certeza. Nesse momento. Não é? Estamos todos reunidos fraternalmente, né? Com o propósito de aprender um do outro, né? Através dessa fala de Joana. E então nós estamos aqui embebecidos, né? Fortificados, né? Rejuvenescidos, fraternais. Né? Então, fraternidade é isso que ela quer dizer, e é o que nós estamos praticando todo dia. Né? Com aquelas brincadeiras, de vez em quando eu gosto de botar uma piada no grupo, para descontrair. Né? Tem gente que não gosta, mas o objetivo, o foco, está aqui, no adestramento da alma. Né? Às vezes a gente leva uma chicotada aqui, uma dali, um puxão de orelha, mas faz parte do caminho, né? Faz parte da evolução. Por isso é importante. A gente está assim, está sempre
nesse espírito de amizade, né? De fraternidade. E quando surgir a oportunidade de ser chamado a atenção, que o outro faça, de modo fraternal. Né? Não querendo expulsar do grupo, não querendo mandar o cara para plantar banana, né? E nem laranja. Né? Mas, Embora que banana é uma fruta ótima, ela é para a saúde. então, vamos mandar plantar banana. Mas de modo fraternal. Né? Uhum. A história agora é Obrigado. cancela, né? Cancelar, né? Esse que a juventude hoje está falando, que é cancelar na internet, tudo, aquela pessoa não é do meio, você cancela o outro. Imagina. Como? Usando como lidando com o ser humano como algo descartável, né, gente? Sim. Absurda, né? Exatamente. E quando o cara trabalha com esse tipo de procedimento, ele está equivocado. Porque nós não conseguimos cancelar ninguém. Né? Porque tudo é lição. Se o indivíduo me apedreja, eu não vou esquecê-lo nunca. Né? Posso cancelá-lo no WhatsApp ou qualquer grupo, mas jamais será esquecido, porque eu tenho que tomar para mim como uma lição. Né? Levei a pedrada, eu não vou devolver a pedrada, eu vou tratar de tirar o sangue, né? Limpar a poeira e curar, pensar sempre que até sarar. Né? É uma lição de paciência, de entendimento e perguntar o que eu fiz para que eu merecesse aquela pedrada. Pronto. Aí você faz uma viagem no interior. Né? E quando a gente faz uma viagem no interior, Alberto comentou ontem sobre a questão 919A, né? De Santo Agostinho. Tem que fazer aquele replanejamento. Né? Porque, conforme foi dito no início, você, Sara, parece que falou, se jogar lama, o primeiro a sujar sou eu. Né? Porque as minhas mãos estarão sujas primeiro. Né? Na hora que eu for chutar uma pedra para atingir o outro, meu dedão vai ficar no prejuízo. Então, tem como evitar? Tem. Né? É Então, verdade. outra coisa, falando em fraternidade, outra coisa, um ato fraterno que nós costumamos a praticar, e a gente vê muito aqui na beira da praia, lixo, lixo que vai matar os peixes. Então, enquanto é possível, a gente pega um copo descartável que está lá dançando nas ondas do mar, né? E tira de lá, para evitar que um peixinho morra. Fraternidade, fraternidade, eu vi pela primeira vez na semana passada, se não me engano, aqui na praia, os pescadores trouxeram uma rede de peixe e vieram muito pouco. E nesse pouco, estavam tipo as piabinhas, né? Peixe pequenininho. O companheiro pegou todos aqueles que estavam vivos e devolveu para o mar. Achei fantástico. Né? Isso. Uma cena inusitada, não deu tempo de filmar, mas ficou na memória. Então, ele me deu uma lição. Toda vez que eu ver um peixe que ainda esteja com oxigênio, eu vou devolvê-lo ao mar. Né? Fraternidade. A bondade, né? O Deus vivo. Exatamente. Dentro. Respeito, né? Respeito. Exatamente. Fantástico essas Muito palavras legal. de vocês. Muito bom. Nós estamos já com 1 hora, né, de estudo. Rapidinho, né, gente? Como passa rápido. 1 hora. Mas, assim, como o Antônio falou, as falas de todos vocês foram muito felizes. Como o Antônio colocou aí dessa luz, né? Que a gente deve manter. Isso eu acho que tem que ter umas estratégias para a gente conseguir manter essa luz.
buscar esse Deus vivo dentro da gente que nos habita, né? Fazendo o evangelho, né? Nosso evangelho nos aproxima muito. Então, tomar o evangelho como realmente um farol, né? Para nos orientar sempre. As nossas preces são importantíssimas, né? Nossas orações. Joana fala aí no texto de obsessões, e Divaldo, na última live, ele fala também sobre isso, né? Sobre o poder da oração, das preces, para a gente nos livrar de todas essas influências, né? Que pode acontecer, não estamos livres disso, né? De acontecer. E A o que Joana mais? de Ângeles, Sim, diga. a Joana de Ângeles nos fala que a Terra é um planeta escola de aprendizes incompletos e inseguros. Então a Isso. gente tem que estar vigilante, né? Porque estamos numa O tempo escola. todo. Isso. O tempo todo, o esquecimento do mal também, né, gente? É importante para a gente poder vibrar nesse bem, nessas boas energias, a gente esquecer um pouco o mal. Você vê a mídia como fica aí na televisão, só colocando coisas negativas. Mas tantos projetos maravilhosos, tantas coisas que o voluntariado faz, eles não falam, eles não divulgam, mas só divulgam o mal. E aí a nossa orientação é que a gente esqueça esse mal, né? Esse mal, ele precisa ser esquecido para a gente poder realmente vir, né, à tona todo o amor, toda a bondade e a nossa essência realmente é divina. As nossas preces, eu já comentei aqui, né? Abrir o sentimento, nosso coração para receber bons sentimentos também. O perdão, exercitar sempre o perdão mesmo como algo diário, como está na oração do Pai Nosso, né? Perdoai-vos, né? Então, o perdão é algo diário que a gente precisa estar fazendo. Porque tem momentos que realmente... Tem um provérbio africano que dizia assim, que quando você não perdoa, é como se o outro estivesse fazendo compras e você carregando peso. Imagine, você não suporta aquela pessoa e você está nessa condição, a pessoa comprando o shopping todo e você carregando peso. Que situação, né? Então ninguém quer ficar nessa situação. Então, realmente, a É, gente tem que se ligar nisso. a gente lembra, Joana de Ângeles, falando, É né? melhor fazer compras. Exatamente. Joana de Ângeles falando, quem perdoa está no lucro. Isso. Diz até esse nó, segundo o Divaldo, né? Diz até Com esse essa, nó. com essa colocação de, de Fernando, então fica claro para mim que está fazendo compra em dobro. Sim, Deixou de carregar, está comprando e muito. É isso aí. É isso mesmo. então vamos finalizar. Quem se candidata hoje? Finalizar aqui, né? Nesse momento aí do estudo, mas a gente leva esses ensinamentos para o resto, né? Da nossa existência aqui. Alguém gostaria de fazer a prece final? Roberto, né? Sim, a final. Tudo ok, já que foi por aclamação. Gratidão, viu, gente, pelo momento, pelos ensinamentos, Gratidão pela também. troca, viu? Pela presença de todos. Obrigado também. Vou até começar meu evangelho aqui agora. Maristela já está me impressionando que começa às 9 horas. Então, gente, vamos fechar os olhos, né? Agradecer ao nosso amigo, Mestre Jesus, por essa noite. Na certeza que todos nós fomos banhados de pensamentos renovadores, pensamentos que vão nos trazer reflexões para a alma, reflexões para um dia melhor, momentos melhores, não só para nós, mas para o semelhante.
E hoje foi uma noite em que nós aprendemos que se nós já superamos todos os nossos problemas, nossas dificuldades, então está na hora também da gente ajudar aqueles que não sabem ainda essa realidade, essa verdade, a aprender também a superar os seus problemas. Muito obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Espírito de Joana de Ângeli, por nos inspirar com seus pensamentos. Só nos resta agradecer, Mestre, por essa noite. Que tua paz envolva não só a nós que estivemos aqui presentes, mas todos que fazem parte do grupo possam receber as vibrações, o calor do sentimento e que eles também consigam, como nós, aprender a superar os próprios problemas. Muito obrigado, Mestre. Que tua paz e teu amor nos envolva agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, muito obrigado. Antônio, Sara, Mário. Valeu, meu irmão. Até sempre. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Abraços virtuais. Tchau, tchau. Valeu. Vou fazer a evangelho aqui agora. Abraço, Mário. Boa noite. Tchau. Tchau, Mário. E aí? Quer fazer parte do evangelho comigo hoje aqui? Não, hoje não, deixa para a próxima. Tá certo. Então fica com Deus. Tá. Um abraço, meu irmão. Tá.